A nuvem avançava como um sinal vivo. Israel não caminhava sem direção. Cada passo era guiado por Deus, cada parada era um comando silencioso. E então chegou o momento em que o deserto pareceu abrir uma porta. À frente, a promessa, a terra que havia sido jurada aos pais. Um lugar que não era lenda nem metáfora, menos era real. Estava ali, do outro lado da fronteira. Foi nesse ponto que o Senhor falou a Moisés: enviar homens para espiar Canaã. Não era uma missão de dúvida, era uma missão de reconhecimento. Um movimento estratégico. 12 homens, um de cada tribo. Líderes, chefes, homens conhecidos, respeitados, vistos como fortes. Não eram aventureiros, eram representantes do destino de Israel. Moisés os reuniu e deu instruções precisas. Eles deveriam atravessar a terra e observar o povo que ali habitava, se era forte ou fraco, se era numeroso ou pouco, as cidades se eram fortificadas ou abertas. O solo se era fértil, as árvores se havia abundância. E trouxe um detalhe que parecia pequeno, mas carregava esperança. Era a época das primeiras uvas. Então eles partiram. O deserto ficou para trás como uma sombra, e eles caminharam para dentro do desconhecido. Subiram montes, desceram vales, atravessaram caminhos que nunca haviam pisado. Canaã se revelou diante deles não como uma ideia, mas como um mundo cheio de vida. Campos pomares, vinhas, água, terra fértil, uma terra que parecia respirar a abundância. Eles viram cidades, algumas abertas, outras como muralhas vivas. Viram povos diversos, cananeus, heteus, jebuseus, amorreus. Viram sinais de força, exércitos, homens treinados. Mas também viram o que Deus havia prometido, uma terra que literalmente transbordava. No vale de Escol encontraram um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado em uma vara entre 2 homens. A imagem era chocante. Um fruto pesado, pendendo como prova material de que a promessa não era vazia. Eles também recolheram romãs e figos. Tudo aquilo parecia dizer: é aqui 40 dias. 40 dias de exploração, de olhares atentos, de silêncio calculado. E então os 12 voltaram. Caminharam de volta até o acampamento com os frutos nas mãos e com uma decisão no coração. Quando chegaram, o acampamento inteiro se moveu em direção a eles. Era como se Israel prendesse a respiração. Moisés e Arão estavam ali. E também toda a congregação. A pergunta pairava no ar: como é a terra? Eles começaram contando o que viram. E por um instante, o povo sentiu esperança. Els de Saran, fomos à terra, e realmente mana leite e mel. E mostraram os frutos. O cacho de uvas parecia gritar por si só. A terra era boa. Mas então, o tom mudou. A mesma boca que confirmou a abundância derramou medo. O povo que habita na terra é forte. As cidades são fortificadas e muito grandes. E então veio a frase que contaminou o acampamento: também vimos gigantes. E nós éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. A narrativa passou a ser dominada pelo pavor. 10 dos 12 espalharam um relatório que parecia razoável, mas carregava um veneno. Eles não negavam a promessa, mas negavam a possibilidade. Eles não diziam que Deus mentiu, diziam, na prática, que Deus não seria suficiente. O medo começou a se espalhar como fogo em palha seca. Em minutos, a esperança virou ansiedade. A ansiedade virou murmúrio. O murmúrio virou pânico. O acampamento inteiro foi tomado por uma sombra. Mas então, no meio do caos, um homem se levantou. Caleb. Ele fez o povo se calar diante de Moisés e falou com uma coragem que parecia vir de outro lugar. Ele declarou: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Não era ousadia humana, era fé. Ele enxergava o mesmo cenário, mas com olhos diferentes. Os gigantes não eram maiores que Deus. Só que a voz de Caleb foi abafada. Os 10 insistiram. Aumentaram o terror. Disseram que a terra devorava seus moradores, que tudo era impossível, que seria suicídio entrar. E o povo ouviu o que queria ouvir. Uma justificativa para recuar. Naquela noite Israel corou, não de arrependimento, mas de medo. O povo levantou sua voz como se estivesse de luto. E a murmuração se voltou diretamente contra Moisés e Arão. Mas, por trás deles, contra o próprio Deus. Eles disseram que teria sido melhor morrer no Egito, melhor morrer no deserto do que enfrentar a promessa. E então, como se a incredulidade pudesse construir um novo destino. Disseram algo impensável: vamos escolher um líder e voltar ao Egito. Foi o momento da grande rejeição. A promessa estava diante deles, mas o coração preferiu a escravidão conhecida ao futuro de Deus. Moisés e Arão caíram sobre o rosto diante da congregação. Josué e Caleb rasgaram suas vestes. Eles clamaram ao povo, tentando interromper a queda. Disseram que a terra era muitíssimo boa, que se Deus se agradasse deles, os faria entrar. Disseram: não temais o povo da terra, o Senhor é conosco.
Mas o povo já havia escolhido o medo, e então a multidão começou a falar em apedrejá-los. A fé seria assassinada pela incredulidade diante de todos. Foi nesse segundo exato que a glória do Senhor apareceu. A ameaça de apedrejamento ainda pairava no ar quando o impossível aconteceu. A glória do Senhor apareceu. Não foi uma ideia, não foi um sentimento, foi presença real. Um peso no ambiente, um silêncio que atravessou o acampamento como lâmina. A tenda do encontro tornou-se o centro de tudo. E por um instante, até os mais furiosos ficaram sem voz. Porque quando Deus se manifesta, o deserto inteiro aprende a ficar quieto. Então, o Senhor falou com Moisés, e a pergunta veio carregada de indignação santa. Até quando aquele povo o trataria com desprezo? Até quando recusariam crer, mesmo depois de todos os sinais que viram? Era como se o Senhor expusesse o coração de Israel diante do próprio Israel. Não era falta de evidência, menos era rejeição. Eles não estavam apenas com medo dos homens. Estavam escolhendo conscientemente desconfiar de Deus. E Deus declarou juízo. Disse que os feriria e os consumiria. Disse que faria de Moisés uma nação maior e mais forte. Era justiça pura, reta, incontestável. Era a consequência natural de um povo que repetidamente quebrava a aliança com murmuração, com nostalgia da escravidão, com incredulidade diante do livramento. E ali, no auge da ira divina, Moisés se levantou, não com orgulho por ser o escolhido, mas com o coração esmagado pela responsabilidade espiritual. Ele não aceitou a proposta de ser o começo de tudo. Moisés não queria grandeza pessoal. Ele queria que o nome do Senhor fosse honrado. Então Moisés intercedeu. Ele falou com Deus lembrando o que as nações diriam. Disse que os egípcios ouviriam e os povos ao redor também. Eles diriam que o Senhor os tirou com poder, mas não foi capaz de faz-clós entrar na terra menos, e por isso os matou no deserto. Moisés não estava manipulando Deus. Estava clamando pela glória de Deus. Ele estava dizendo: Senhor, o teu nome será interpretado pelos homens. Não permita que pareça fraqueza. E então Moisés foi ainda mais fundo. Citou o caráter do próprio Deus, o Deus que se revelara como misericordioso e longânimo. Tardio ira-se, grande em benignidade, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas que não inocenta o culpado. Moisés pediu perdão pelo povo não porque o povo merecesse, mas porque Deus é quem é. O silêncio que se seguiu foi pesado, e então veio a resposta do Senhor: Perdoei, conforme a tua palavra. Mas o perdão não anulou a disciplina. Deus declarou, com solenidade, que sua glória encheria a terra menos, e que mesmo assim, aqueles homens que haviam visto sua glória e seus sinais, e ainda assim o tentaram e não obedeceram à sua voz, não veriam a terra prometida. O coração deles havia cruzado uma linha. Não foi um tropeço momentâneo. Foi uma rejeição deliberada. A sentença foi pronunciada em forma de destino. 40 anos no deserto. Não por capricho, mas por medida. 1 ano para cada dia em que os espias investigaram a terra. 40 dias de observação. 40 anos de consequência. O povo sentiria, na própria pele, o peso da incredulidade. Eles carregariam o resultado da própria escolha. Preferiram recuar. Agora aprenderiam a caminhar por décadas em círculos. E o Senhor foi específico. Disse que a geração adulta menos os que saíram do Egito e murmuraram menos cairia no deserto. Suas carcaças ficariam pelo caminho. A promessa continuaria viva, mas não para eles. A terra seria dada aos filhos que eles disseram que seriam presas. Aqueles que eles temeram perder seriam justamente os que entrariam. No meio da sentença houve uma exceção luminosa. Calebe, porque nele havia outro espírito. Ele seguiu ao Senhor plenamente. E com ele Josué, que permaneceu firme. 2 homens entre 12, 2 vozes entre milhares, 2 olhos capazes de enxergar a promessa acima das muralhas. Então Deus tocou o ponto central. A terra não foi negada por falta de poder divino, mas por causa de um coração que recusou crer. O problema não eram os gigantes, era a fé. Mas o juízo ainda não havia terminado. Os 10 espias que espalharam o medo, menos aqueles que desanimaram o coração do povo, receberam punição imediata. A Escritura descreve que eles morreram por praga diante do Senhor. Não foi um acidente do deserto, foi um veredito. A incredulidade que contaminou a nação foi cortada na raiz, como um aviso terrível. Há palavras que matam multidões. Então, quando a sentença se estabeleceu, veio o momento mais humano e contraditório de todos. O povo finalmente sentiu o choque. Na manhã seguinte, eles acordaram com uma urgência desesperada, como quem tenta desfazer o que já foi dito. De repente disseram: pecamos. Disseram que subiriam para o lugar que o Senhor prometeu. Era como se quisessem provar fé. Mas agora era tarde. Não era fé verdadeira, menos era medo da consequência. Moisés os advertiu. Disse que não subissem porque o Senhor não estaria no meio deles.
Disse que aquilo seria derrota certa, porque obediência não é impulso. Obediência é a resposta no tempo certo. Eles haviam recusado quando Deus ordenou avançar. Agora queriam avançar quando Deus ordenou parar. E isso, no fundo, ainda era rebelião, só que com aparência de coragem. Mesmo assim, eles subiram. Subiram sem a arca, subiram sem a nuvem, subiram sem a presença. O deserto assistiu ao que acontece quando o homem tenta conquistar a promessa com a própria força, como se fosse possível compensar a incredulidade com bravura tardia. E o resultado foi inevitável. Os amalequitas e os cananeus desceram contra eles como tempestade. Aquele povo que Israel temeu e que Deus teria entregue, agora se tornou instrumento de humilhação. Israel foi ferido. Foi disperso. Foi perseguido. Voltaram derrotados, quebrados, e o caminho de volta ao acampamento foi uma marcha de vergonha. A noite caiu sobre uma geração condenada a andar mais do que queria menos, porque se recusou a entrar quando podia. E assim, diante da promessa, Israel fez a escolha que definiria décadas. Rejeitou pela incredulidade. Não foi falta de direção. A nuvem estava ali. Não foi falta de alimento. O maná caía. Não foi falta de livramento. O mar já havia se aberto. Foi medo. E o medo se tornou decisão. Aperte Dolly, o deserto não seria apenas passagem, seria sentença. E a jornada continuaria, mas com uma diferença brutal. Não era mais o caminho rápido para a terra. Era o longo caminho de uma geração sendo substituída a menos até que o povo aprendesse que promessa não se herda por nostalgia, nem se conquista por impulso, mas se recebe por fé e obediência.